Ora, muito bem-vindos a todos, bem-vindos a mais uma apresentação semanal. Hoje aqui referente aos últimos movimentos que temos visto nos mercados, portanto aqui o otimismo a regressar às bolsas e vamos aqui perceber quais é que são os fatores que têm contribuído para este otimismo. As apresentações semanais vão também aqui mudar ligeiramente. Vamos ter depois na parte final a componente técnica, onde vou analisar os mercados e vamos também aqui tentar perceber uh, alguns pontos interessantes nos quais poderão aqui ser importantes e interessantes para acompanharem ao longo desta semana. Portanto, sem a mais demoras, vamos aqui começar por trabalhar aqui a nossa apresentação. Portanto, vamos aqui então ver o que é que se está a passar nos mercados para justificar então esta melhoria no sentimento, apesar desta segunda-feira estar a ser marcada por quedas no início da sessão motivadas pelas manifestações do fim de semana que estão a ocorrer na China e que têm sido fruto do descontentamento das pessoas em relação às políticas de Covid e também, na verdade, ao regime comunista que tem prevalecido na China durante vários anos. Ora, os mercados antecipam aqui o fim da inflação e esta antecipação está claramente aqui a melhorar o sentimento do mercado. Temos aqui, como aqui podemos ver neste gráfico do lado esquerdo, temos vindo aqui a ver que a energia e a alimentação têm tido aqui um contributo muito grande para o aumento dos preços, mas por outro lado, e pegando aqui apenas neste forecast, conseguimos ver que este sentimento está, ou estas variáveis estão quase a mudar. Ora, a energia, como podemos ver no caso muito particular do petróleo, eh, com- começamos a ver fortes quedas. Na verdade, o petróleo, durante esta sessão, acabou por marcar o fim de todos os ganhos registados até então este ano. Portanto, os ganhos registados, sobretudo no início do ano, neste momento estão completamente anulados devido às fortes quedas que o petróleo tem vindo a seguir. E, naturalmente, que isso terá um impacto também no médio e longo prazo nos preços. Portanto, aqui a energia, mais uma vez, a ser um ponto importante e deverá aqui ter impacto nos dados sobre a inflação, tal como já teve também no último relatório de inflação no CPI nos Estados Unidos. Portanto, olhando aqui para as projeções, tendo em conta que todas as condições se mantêm inalteradas, portanto, podemos esperar aqui que no final de 2023 a inflação possa até, nos Estados Unidos, chegar aos níveis desejados do FED, os tais 2%. Olhando aqui para alguns indicadores, os quais são importantes e servem, na verdade, para perceber também a dinâmica, a atividade do mercado e também alguns deles têm algumas correlações com os índices norte-americanos. Esta semana vamos ter o ISM no setor industrial. Reparem que as projeções tanto apontam para que o ISM possa aqui apresentar níveis abaixo dos 50 pontos. Ora, caso isso aconteça, possivelmente vamos ver aqui o ISM então a marcar um sinal de contração. Estes dados são de todos positivos, portanto acabam de ser dados negativos e podem vir aqui influenciar também o sentimento do mercado. Até agora temos vindo a assistir aos PMIs francamente também fracos, portanto apesar das últimas recuperações, mas continuamos a ver alguma fraqueza e isto aqui poderá ser um dos pontos que poderá aqui mudar a postura do FED. Por outro lado, se olharmos aqui para o ISM, no que diz respeito aos preços pagos e a correlação que existe com o CPI. A correlação é clara, é evidente, e se observarmos aqui os últimos dados do ISM, conseguimos ver que existe aqui um delay, também visto que é também resultado aqui do facto de serem leading indicators. Temos aqui, portanto, uma divergência cada vez maior, na qual poderá aqui alimentar mais estas quedas. E acredito que a médio prazo, sobretudo a médio prazo, possa aqui ter uma influência. Acho que este gráfico é extremamente interessante para percebermos as dinâmicas por trás aqui do CPI. Portanto, aqui a ser um indicador também que sustenta o cenário de que a inflação poderá mesmo já ter atingido o pico e, portanto, poderá aqui começar a recuar. Olhando também outro indicador no qual tem contribuído para o aumento dos preços, são os carros, os veículos em segunda mão. Olhando aqui para o índice, eu aqui fui buscar o gráfico porque acho que é mais fácil para ilustrar, conseguimos ver que continua aqui a cair. Apesar de que há uns meses ter registrado aqui algum abrandamento e apesar dos últimos dados terem até apresentado uma ligeira melhoria em comparação aos últimos dados, mas a verdade é que continuamos aqui a ver
uma depreciação no índice, que é fruto, portanto, aqui também de todas as pressões inflacionistas que estão a baixar e o facto também dos constrangimentos nas cadeias de distribuição também estarem a ficar cada vez mais aliviados. Ora, olhando aqui para os choques inflacionistas no período de 74 e também para o período mais recente, conseguimos ver que, portanto, aqui poderá aqui haver o contexto histórico mais uma vez a ter alguma importância. É importante também aqui perceber que a inflação continua a ser, portanto, uma temática do Fed e aqui o Fed e as políticas do Fed terão certamente impacto, embora até então não tenham vindo aqui a ser muito notórias, pelo menos no curto prazo, quando a inflação estava assim a aumentar e o Fed estava aqui a aumentar também as taxas de juros. Olhando para outros pontos, e este aqui é outro indicador que acaba por, ainda dentro do contexto da inflação, mas que acaba por levantar aqui algumas, diria, red flags, que é o facto de os preços dos imóveis, nomeadamente também dos preços das rendas, continuam bastante elevados. Ora, aqui este ponto acaba por ter, em termos do basket, que é criado para medir então o CPI, acaba por ter um peso. Acaba por ter um peso e que enquanto não existir aqui um abrandamento claro no nível dos preços no mercado imobiliário, provavelmente vamos continuar aqui a assistir a dados também, de certa forma, positivos, mas a um ritmo que não é aquele que é o desejável. Portanto, a inflação é importante que comece a descer, tal como aconteceu no mês anterior, mas é mais importante ainda que o ritmo desta descida seja significativo. Ora, se observarmos, e agora tirando aqui, saindo um pouco do tema da inflação e olhando mais para o tema do desempenho das equities, nomeadamente do índice que mede então as 500 maiores empresas norte-americanas, o S&P. Ora, olhando aqui para o que aconteceu no período das dot-com, vemos aqui que existem algumas evidências, algumas semelhanças nas quais poderão aqui sugerir que há espaço ainda para novas quedas. Curiosamente, este gráfico também ilustra o período em que o Fed começou a reduzir as taxas de juros. Uma redução essa que foi bastante agressiva, portanto passou de 6,5% para 1,75% sobre as taxas de juros. Olhando também para o período da última grande crise financeira, apanhando aqui 2006, 2008, conseguimos ver também que existem algumas evidências nas quais poderão aqui estar, portanto, de certa forma, de certa maneira, a limitar um pouco também o otimismo nos mercados, mais no lado dos analistas, portanto, tendo aqui em comparação o que aconteceu no período das dot-com e o que aconteceu no período de 2006, 2008, conseguimos ver também que existe aqui alguns cenários, algumas hipóteses de que o preço possa, de facto, continuar a seguir a sua trajetória de baixa. Ora, chegando aqui para o calendário económico desta semana. Esta semana será uma semana mais importante do que a semana anterior. A semana anterior acabou por ser limitada devido ao facto de uh, o mercado norte-americano ter encerrado mais cedo. Portanto, quinta e sexta-feira não contaram devido ao dia da ação de graças. E depois, em termos de liquidez, acabou por prejudicar fortemente. Esta segunda-feira não se espera que seja uma segunda-feira muito preenchida em termos de dados económicos. É verdade, não temos aqui nenhum dado com muita relevância. Temos aqui este índice do Fed de Dallas, mas não terá assim grande impacto. Mas a meio final da semana as coisas tornam-se muito mais interessantes. Vamos ter então um dos últimos discursos de Powell. Vamos ter os dados do ISM, como vimos há pouco. E vamos ter também os dados sobre o NFP nos Estados Unidos, onde nós fazemos sempre a cobertura da divulgação dos dados. Passando para os gráficos, eu aqui tenho aqui alguns gráficos que gostava de ver convosco. São aqui este que eu previamente já selecionei. Ora, começando aqui pelo VIX, que é o índice que mede então a volatilidade no S&P, conseguimos ver que está cada vez mais próximo aqui da barreira que normalmente tende aqui a provocar alguma agitação nos mercados. Barreira essa que é aqui marcada pelos 21%, 21 pontos, e na qual poderá aqui condicionar as atuais recuperações. Ok? Portanto, esta aqui é uma zona que eu acho que devem olhar como forma aqui para fazer uma maior gestão de risco do vosso portfólio.
não precisam de propriamente negociar, mas poderá aqui de facto ser interessante acompanhar ao longo desta semana e das próximas, na verdade. Hoje o preço está cada vez mais próximo desta zona e, se olharmos para o comportamento histórico do preço, conseguimos ver que existe aqui claramente uma reação positiva que acaba depois por ter influência nos índices. Ora, e olhando aqui para os índices, conseguimos ver que neste momento eu vou aqui olhar para o S&P e para o Nasdaq. Portanto, o Nasdaq ainda está um pouco longe desta linha de tendência de baixa, na qual tem vindo aqui a respeitar bem e tem vindo a marcar as quedas deste ano. Bom, tendo aqui em conta este cenário que acaba por ser algo bastante simples, ainda há espaço para continuar a subir. Por outro lado, se olharmos aqui para o S&P, olhando para o S&P, conseguimos ver que estamos perante um canal este que é ascendente, mas que muitas das vezes é argumentado para continuar o movimento de baixa, e este aqui poderá de facto ser um cenário em que deverá aqui despertar alguma atenção no lado dos investidores. Ora, temos aqui o preço a abrandar junto dos níveis de Fibonacci nos 61.8 e temos também, num cenário em que o preço continua a subir, temos ainda aqui os 78.6, nos quais poderão aqui certamente ter um impacto, nem que seja no curto prazo, no preço. Ora, enquanto este canal aqui estiver, eu diria que é prematuro avançar com uma grande recuperação nos índices e também, enquanto não tivermos uma reação clara aqui no VIX, tornar-se-á muito difícil de percebermos de facto qual é que é a trajetória nos índices no médio prazo. Portanto, se houver uma quebra abaixo desta zona, aí sim, possivelmente, vamos assistir a uma melhoria e uma melhoria significativa no sentimento do mercado. Por outro lado, se houver aqui reações mais positivas no índice, possivelmente vamos assistir aqui a uma recuperação, ao retomar do movimento de baixa em direção aos movimentos que tem marcado este ano. Fui aqui também pegar no índice chinês, um dos índices chineses. Hoje abriu em gap de baixa, após então as manifestações durante o fim de semana, que eu então tinha referido no início do webinar. E está aqui, mesmo assim, a ser negociado neste canal. Reparem também que os mínimos estão a ficar cada vez maiores. Se olharmos aqui para os níveis de Fibonacci, conseguimos ver que o momento em que o preço testou e recuperou coincidiu com o período em que testou então os níveis de Fibonacci nos 61.8, no qual eu acho que é bastante importante aqui de notar. E deste modo eu acho que até poderá ser bastante interessante observarmos algum tipo de reação do preço junto a esta zona para eventualmente entrarmos longos. Portanto, aqui eu acho que até seria interessante apanhar algum movimento nesta escala. Portanto, é apenas aqui o meu ponto de vista. Atenção, nenhuma recomendação. Portanto, já olhámos aqui para o Nasdaq. O Nasdaq aqui, portanto, se o S&P começar a recuperar, possivelmente vemos também o Nasdaq aqui com margem para recuperar e lá está. Poderá aqui voltar a testar esta linha na qual tem vindo aqui marcar o bear market deste ano e por isso pode aqui ser novamente um ponto sensível e importante para percebermos qual é que é a próxima trajetória em ambos os índices. Ora, o DAX esta manhã quebrou aqui uma estrutura técnica na qual, pelos vistos, está aqui a ser bem respeitado, depois do preço ter quebrado, iniciou, intensificou aqui as quedas. Por outro lado, o DAX está aqui a ter um desempenho até superior aos índices norte-americanos. Não está assim tão longe como está o Nasdaq, por exemplo, dos seus máximos históricos, está a cerca de 10% neste momento, mas está aqui a testar uma zona na qual é importante, que é esta aqui, a zona de suporte. Aqui devemos ver como é que o preço irá respeitar. Reparem também, é curioso, temos aqui esta zona de suporte a coincidir com esta estrutura então, que eu aqui identifiquei. Olhando para também as obrigações, aqui vou só passar para a tela cheia, portanto, o mercado obrigacionista no qual eu acho que poderá aqui ter interesse se olharmos para os ciclos de mercado, para o ciclo do mercado, tendo em conta que as commodities continuam a cair e a última categoria das commodities, as commodities energéticas, continuam a cair, portanto, eu diria que no médio prazo vamos ver a fixed income, portanto, no lado das obrigações, investimentos de renda fixa, a terem um desempenho superior. Aqui no gráfico T-Bone, desculpem, ainda não foi atingido o target técnico, o que sugere que ainda há espaço para continuar a subir, e à medida que vemos aqui o preço das obrigações, neste caso a 10 anos, a subir, possivelmente e garantidamente, aliás, temos as yields a caírem, portanto, poderá aqui também estar alinhado com o facto de estarmos cada vez mais próximos do pivot no lado do Fed
E, por falar em pivot, aqui as declarações de Paul deverão certamente ter, ter aqui algum impacto. Mais coisas. Aqui em jeito de conclusão, termina então com o euro-dólar, que está claramente a denunciar com a melhoria no sentimento do mercado. O euro voltou a ser negociado acima da paridade em relação ao dólar e continua aqui a subir. Esta manhã, apesar das quedas nos índices, houve aqui uma forte movimentação de alta, na qual agora o preço está a recuperar um pouco, mas aqui o euro-dólar também muito exposto a dois pontos, portanto, as políticas monetárias no lado do BCE e no lado do Fed, e também teremos aqui o facto de o comportamento nas equities influenciar claramente o dólar e que, por sua vez, terá também impacto no câmbio aqui do euro-dólar. Ora, chegamos aqui ao fim da nossa apresentação, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me enviar um e-mail. E digam também se gostam aqui deste novo regime, portanto, no qual eu, para além da apresentação semanal, fazemos também aqui a análise dos ativos. Portanto, se tiverem algumas sugestões para a próxima semana, também fiquem à vontade para o fazer. Ora, da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana, bons negócios a todos e até o próximo vídeo.